Oi, gente! Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é a argamassa estrutural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não marque bobeira, assista até o final para que você aprenda cada vez mais. E se em algum momento do nosso vídeo você sentir aquela vontade de assistir outros conteúdos, aí sim, se inscreva aqui para estar se desenvolvendo. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. Então, gente, como o próprio nome já diz, a argamassa estrutural é aquela utilizada para fins estruturais, ou seja, utilizadas em peças de concreto, geralmente estão pilares, vigas, lajes, várias outras coisas. Ela tem essa finalidade porque na sua composição ela possui aditivos que ajudam, que melhoram as características de resistência mecânica dessa peça. E como ela também não tem uma argamassa, vamos dizer assim, então não tem a questão da brita, né? Ela se torna uma melhor trabalhabilidade, mais fluida e, por consequência, tem uma melhor aderência também. E diferentemente de qualquer outro tipo de argamassa, a sua grande propriedade, o que se diferencia de todas as outras, é que ela consegue sim suportar grandes cargas estruturais, por exemplo, de um pilar, para poder fazer essa questão. Não somente as outras, que só servem para fazer a garantia, né, de uma boa aderência. Essa não, ela também garante a questão da boa aderência, mas ela garante para fins estruturais. Então, eu posso substituir ela completamente em vez de fazer, por exemplo, no pilar, viga, laje tradicional? Tem profissionais que dizem que sim, mas eu, Vinícius, tenho certos receios com ela. Não vou te dizer 100%, né? Mas pode usar para um reforço. Um reforço estrutural eu acho uma boa utilizar ela, tá? Uma outra propriedade, aí uma questão que é legal de se fazer, é que além de ter essa boa resistência, ela também, mecânica no caso, né? Ela tem uma melhor resistência também mecânica, mas a choques. Não é choque elétrico não, tá? É choque, por exemplo, daquele pilar de garagem, que sempre tem um bom motorista, né, que consegue achar a fresta viva ali, né, da quina de 90 graus do pilar. E às vezes você vê sempre colocando aquelas proteções nas quinas de pilar por causa dos bons motoristas, né? Que são, eu chamo de motorista investigadores, que sempre conseguem achar. Não adianta. Aí, para proteger contra esses tipos de coisas, por exemplo, é bom você utilizar nessas quinas ou para a composição desses pilares a argamassa estrutural. Outras características que ela também tem aqui é a proteção contra a abrasão, a fadiga estrutural e também aos intempéries externos. A fadiga estrutural é aquela repetição de cargas ao longo dos anos. Um grande exemplo que eu digo de repetição de carga que causa a fadiga estrutural são as vigas, por exemplo, que suportam um elevador, né? Ela está ali repetidamente sofrendo aquele impacto de frenagem e acionamento, frenagem e funcionamento. Mas que vigas são essas que você está dizendo, Vinícius? Não é da caixa do elevador, mas aquela viga de saída, né? Que o elevador faz aquele grande U, fazendo uma caixa, né? E aí você pode botar uma alvenaria estrutural ou um paredão de concreto. Isso daí, embora também sofra fadiga estrutural, é menos agressivo porque você tem um núcleo estrutural muito forte, mas na saída, na porta, você vê que acima daquela entrada, daquela parte que suporta, que tem aqui o aqui, tem aquela vigazinha de saída. Ela é a que mais sofre efeitos repetitivos e causa isso. Não sei se você já parou para perceber, mas toda vez que o elevador ele causa frenagem para parar num certo andar, ele tem aquela ressonância, né? O cabo, desculpa, é tracionado lá no topo. Ele
joga uma carga de tração, então a laje superior que resiste, ela sofre um pouquinho dessa carga, mas geralmente tem aquele furo para poder botar o cabo na casa de máquinas, mas esse cabo ele está preso em algum lugar que o equipamento está preso na laje. Então quando ele traciona, por reação, ele apoia na laje, então aquela laje lá do topo, ela repetitivamente, ela tem essa reação em cada frenagem. E aí ela joga por ressonância, né, que é a questão da vibração da estrutura, para toda a caixa do elevador e vai jogando para baixo. Então todas essas vigas de saída, elas recebem sim essas cargas. A que está lá mais acima que recebe mais. Então quanto mais alto, mais vai recebendo essa carga repetitiva, entendeu? Nesse momento eu vou te pedir aquele like para estar ajudando o nosso canal a crescer, mas por tabela. O mais importante é quando você dá o like aqui no vídeo, você está dizendo para mim, Vinícius, gostei desse conteúdo e quero que você grave mais vídeos como esse. E aí, se você fizer isso, obviamente, eu vejo pela quantidade de likes na hora que eu estou criando os roteiros para falar, esse aqui teve bastante likes, o pessoal quer que eu grave mais conteúdos como esse. Aí eu faço. Então, se você simplesmente der esse like, você estará se ajudando a se aprofundar mais nesse assunto. Então, posso contar com a sua ajuda? Ou mesmo, você quer se ajudar? Espero que sim, hein? Todo fabricante, quando fez o estudo da sua rotulação, da sua composição química, para sua mistura, ele fez um estudo exaustivamente com testes e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Use a quantidade que está escrita no rótulo, porque muda de fabricante para fabricante. A quantidade de água, a quantidade, se tiver que botar, de areia, de tudo. Faça do jeito que, como se fosse uma receita de bolo. Siga aquilo à risca, tá? Porque, como eu tô falando, tem estudos, tem testes e tem a garantia do próprio fabricante. Então, se você quer ter uma coisa de qualidade, siga o que foi estudado. Quando você for fazer a aplicação da argamassa estrutural, por isso que eu falo que ela serve mais para reforço estrutural, nunca só fazer aquele pedaço de estrutura com ela, e você tem que ter uma superfície de aplicação dela totalmente livre. O que quer dizer livre? Livre de espaço físico? Também, mas livre de qualquer tipo de contaminante, como poeira, fungos, qualquer outro tipo de sujeira que possa vir. Para quê? Senão você vai prejudicar a questão de aderência, que é uma das grandes qualidades que ela tem. Então, certifique-se antes de fazer a sua aplicação que toda a superfície está mantida na íntegra, limpa e pode ser aplicado. Só depois que você tiver essa certeza é que você faz a aplicação. Quando você acabar de fazer a aplicação, veja no rótulo como ele diz para fazer a questão da quantidade de água para fazer o processo de cura e quanto tempo que você vai deixar e observar essas questões. Como eu disse, é ele que faz a qualidade. Então, porque são diferentes condições. Estamos num Brasil que é um país continental. Vou dar um simples exemplo. Vamos supor que você está no mês de julho, que é o mês mais frio do ano. Se você for fazer uma obra no Rio Grande do Sul, vai estar muito mais frio, mesmo que sendo a mesma época do ano, do que você fazer, por exemplo, na Bahia. Entendeu? É o mesmo país, é o mesmo material, mas são condições climáticas diferentes. Então, siga o que está no rótulo, porque ali você tem algumas questões de perda de água por umidade, tem várias outras questões que você pode compensar.
tem o tempo de cura, tem todas essas questões. Então, o que eu quero dizer com isso é que o melhor local para você fazer a aplicação da argamassa estrutural é, como eu disse, como reforço estrutural. Aquela parte que está trincando, numa viga, numa laje, várias outras questões. Que aí você consegue fazer isso por causa da grande resistência que ela suporta, da boa aderência para tampar aquele aspecto feio, de um global que eu quero dizer que resolva todas as situações nesse aspecto, observando pela estrutura. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e vejo vocês no nosso próximo.